Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. Sou José Almeida. Maria Lopes. Viva, eu sou a Sónia Sapaz e neste Poder Público vamos falar de política no rescaldo do empate de Portugal no Mundial ontem em Houston. O jogo aconteceu pouco depois de terminar o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro no Parlamento. Debate esse que foi antecipado 1 hora para que os deputados e governantes pudessem assistir ao jogo. Foi uma discussão muito marcada pela lei laboral que tem estado a ser discutida nos últimos dias entre Chega e PSD. Hoje à tarde decorre também o debate parlamentar sobre estas leis laborais. Não vamos adiantar-nos muito sobre este tema porque haverá com certeza novidades ainda hoje ou eventualmente amanhã, que é o dia para o qual está marcada a votação, mas vamos começar por aqui para tentar perceber o estado da arte. Suzete, sei que ontem estiveste naturalmente atenta ao debate quinzenal e que tentaste perceber o posicionamento dos dois partidos. O que é que ainda os separa? Bom, acho que a nota mais saliente do debate de ontem é, de facto, a ter-se notado uma grande proximidade entre o Chega e o Primeiro-Ministro. Luís Montenegro fez questão de elencar as 5 exigências que foram apontadas por André Ventura. Vamos deixar, depois há outras 2, vou deixar para o fim, mas em relação a essas 5, bom, em relação às férias, já percebemos que o Governo aceita, isso já tinha estado, aliás, no documento que estava a ser discutido na Concertação Social. Depois o Governo retirou na versão que mandou para a Assembleia da República. Para deixar ali alguma margem, não é? Para dizer, nós... Uma das questões em que agora vai voltar onde até aceitámos isso, não é? Mas diz que foi uma cedência, que é a questão das férias voltarem aos 25 dias, dependente da produtividade. Portanto, aí temos convergência. Depois, na questão da amamentação, o Luís Montenegro também deixou espaço para acolher propostas do Chega. A mesma coisa em relação a uma licença para os avós prestarem assistência aos netos. Eventualmente, na questão dos turnos, ele foi muito claro, porque não foi tão expressivo quanto a essa convergência, mas notou-se que em qualquer uma destas questões é possível um acordo. Para além destas, há outras 2, uma delas as subvenções, que ao que disse André Ventura, depois do encontro com Montenegro esta semana, haverá ali também alguma convergência, e Montenegro não falou sobre isso, mas também não desmentiu, embora, enfim, esteja por explicar como é que se pode ir mexer em subvenções que estão atribuídas. E depois aquela que será a grande questão, essa sim muito mais divisória, que é da descida da idade da reforma. É uma condição inaceitável para o PSD, seria contra tudo o que o PSD defende há muito, contra o próprio ADN do PSD, portanto aí ou de facto há um recuo do Chega em relação a essa exigência, ou enfim há alguma medida muito simbólica de vamos lançar um estudo para que nunca se concretizará, mas no geral parecem existir boas hipóteses de entendimento. Mas outro aspecto em que essa proximidade foi clara foi no coro contra o PS, de PSD e Chega. Não é que uns e outros não costumem criticar o PS, não é isso? Estão sintonizados até nas críticas ao PS. Mas as críticas de facto estiveram em grande sintonia, parecia haver de facto ali um coro das bancadas da direita contra o Partido Socialista, e acho que este debate quinzenal foi simbólico ou tornou mais evidente o que parece ser uma cada vez maior proximidade entre o Governo e o Chega. Em várias questões. São José, a este propósito, ontem o Hugo Soares disse que o PS está mais radicalizado do que no tempo de Pedro Nuno Santos, lá está. Porquê é que é tão importante para o PSD, que está a negociar com um partido radical, dizer uma coisa destas? Precisamente porque está a negociar com um partido radical, está a radicalizar-se, a aproximar-se do Chega, naquilo que é o seu ideário e as suas propostas, e por isso mesmo tem que dizer que os outros é que são radicais, porque vamos analisar a situação. Está em discussão algumas medidas, como ligadas às leis laborais, como questões da segurança social, como as prestações sociais, em que o PSD está a fazer e a defender coisas que nunca defendeu.
Nós temos o modelo das prestações sociais há décadas. Na versão praticamente atual, a criação do rendimento mínimo garantido, como se chamava à época, foi no primeiro governo do Guterres. Era Ferro Rodrigues ministro do Trabalho e da Segurança Social. O PSD sempre aceitou, sempre contribuiu para este modelo. Portanto, quem está a mudar de posição e a tornar-se mais radical e a aproximar-se do Chega em algumas matérias e em alguns princípios de olhar para a sociedade, e como não quer assumir isso, porque tudo isto é feito sem assumirem que estão de facto a alterar princípios de intervenção social e política, de políticas sociais, como não querem assumir essa mudança, dizendo que não, que isto é o programa do PSD, pronto, sempre, e então acusam o PS de estar a radicalizar-se, quando o PS está apenas a defender, quer nas leis laborais, a agenda para o trabalho que foi criada na legislação aprovada durante os governos de Costa, e nas questões de segurança social está a defender. O que tu estás a dizer que o PS está no sítio onde sempre esteve e o PSD é que se está a movimentar. Claro. E então acusa o outro, pronto, é para disfarçar. Finalmente, esta semana resolveu-se o impasse do Tribunal Constitucional, foram empossados os juízes que faltavam e foi eleito o presidente. Na realidade, não foi esta semana que se resolveu o impasse, foi esta semana que se concretizou. Maria, que balanço fazes de todo este processo que agora chegou ao fim? Eu não queria usar os termos de André Ventura, que usou ao longo destes meses para designar toda esta confusão, chamemos-lhe assim, acho que é a palavra assim mais comedida que eu encontro, até porque eu cheguei a criticar os termos que ele usou, portanto obviamente não o vou agora secundar, mas eu sinto um bocadinho de vergonha alheia, não é? Por partidos com responsabilidades governativas que não se conseguem entender sobre o funcionamento pleno de um órgão de soberania, um órgão constitucional. E a verdade é que esta novela das eleições ainda não acabou, não é? Porque temos a Provedoria de Justiça ainda pendente. Dos órgãos externos. E outros, como os Conselhos de Fiscalização das Secretas, por exemplo, que também exigem a maioria de 2/3 e, portanto, eu acho que esta vergonha alheia ainda se vai manter durante algum tempo. Mas no caso do Tribunal Constitucional, parece que, pelo menos por enquanto, as coisas estão sanadas. A próxima eleição será para substituir, a menos que haja alguma coisa entretanto, mas que não se espera, não é? Portanto, a próxima eleição será só em 2028 para substituir Mariana Canutilho, que foi indicada pelo PS, e eu acredito que nessa altura a direita vá insistir. Se entretanto não houver eleições legislativas e as coisas não mudarem ou não se acentuarem para um lado ou para o outro, acentuarem seria só para a direita, não é? E portanto a direita a querer novamente com aquele argumento de que o Tribunal Constitucional deve refletir a tendência parlamentar e o sentir da população, não sei até que ponto é que nessa altura não haverá nova guerra, entre aspas. Agora, este processo todo mostra a influência do Chega, e eu volto à questão dos equilíbrios que falava há pouco, e de que a tese que o Tribunal, a tese que tem circulado nos últimos tempos, de que o Tribunal Constitucional deve refletir o que quer que seja sobre o Parlamento, e eu diria que não. O Tribunal Constitucional, os mandatos dos juízes do Tribunal Constitucional são de 9 anos. 9 anos não se enquadra em qualquer ciclo eleitoral, porque os ciclos eleitorais normais legislativos são de 8 anos, e os juízes do Tribunal Constitucional, o mandato é de 9 anos, não depende dessas datas, não podem ser retirados do seu lugar, e portanto não é, o Tribunal Constitucional não tem que espelhar, não deve espelhar, nenhum tribunal aliás, deve espelhar qualquer tendência parlamentar. Agora, neste momento aquilo que temos é, olhando para aquilo que podemos depreender do sentido de voto de alguns dos juízes, nomeadamente dos 3 cooptados, e dos juízes que foram indicados pelos partidos, aquilo que temos neste momento são mais ou menos, eu diria, 4 progressistas e meio,
E, portanto, 8 conservadores e meio. E o meio porquê? Porque Rui Guerra da Fonseca, que foi eleito vice-presidente, era tido como de centro-esquerda, mas a verdade é que nós sabemos que foi, desta vez, chegou-se ali um bocadinho para o apoio da direita e foi aquilo que o elegeu como vice-presidente, além de umas outras, ali algumas aproximações internas, algumas aproximações que se foram sentindo nos últimos dias das negociações para as eleições. Já sabíamos, ou pelo menos nós já tínhamos escrito, eu já tinha escrito que logo em março, quando da notícia de que o Presidente também ia sair, de que o sucessor mais ou menos natural seria João Carlos Loureiro, que era já vice-presidente, era tido como conservador e, portanto, seria mais ou menos o percurso natural. Além disso, a seu favor pesa o facto dele ser cooptado, o que lhe dá assim uma certa aura de alguma independência. E conforto. Não é? Conforto. E por isso é que eu falava nos 4 progressistas e meio, que é Mariana Canutilho, Gabriela Cunha Rodrigues, que foi eleita agora, Dora Lucas Neto e António Ascensão Ramos. E depois a outra metade seria o Rui Guerra da Fonseca, não é? E, portanto, aquilo que temos é este desequilíbrio, porque o Tribunal Constitucional normalmente, mesmo apesar dos tempos em que houve maioria absoluta do PSD ou maioria absoluta do PS na Assembleia da República, não tinha havido este desequilíbrio tão grande. Porquê? Porque o Tribunal deve ser um órgão equilibrado, ou seja, deve ter as duas tendências mais ou menos equilibradas e depois os juízes decidem. E a verdade é que há estudos, nós próprios já escrevemos sobre isso, de estudos até numa tese de doutoramento, em que o sentido de voto dos juízes não era algo preso à sua, por exemplo, a quem os indicava, exatamente. E isso demonstra ali alguma liberdade. E nós vimos em recentes acórdãos de que questões propostas à direita, os juízes indicados pelos partidos à direita, pelo PSD neste caso, votaram contra. Temos a questão da nacionalidade, que a maior parte deles votou contra, já nem vou à perda de nacionalidade, estou a falar mesmo da lei da nacionalidade. E, portanto, isso demonstra que eles, de facto, têm-se conseguido abstrair, em muitas situações, têm-se conseguido abstrair. No caso dos juízes eleitos pelo PS, indicados ou nomeados, indicados pelo PS, também votaram contra questões da lei da eutanásia, várias vezes, não é? Mas tudo isso torna ainda mais ridículo este arrastar da decisão, claro, quer dizer, se no fim depois é tudo independência, torna mais ridículo este querer influenciar o processo. Eu volto àquilo que disse já aqui há umas semanas, não é? Os tachos de que André Ventura fala são tachos quando são dos outros e não são quando é o próprio partido a querer indicá-los e a querer esses lugares. Bom, este fim de semana vamos ter um congresso que acabou por ser antecipado porque não estava previsto para esta altura, que é o congresso do PSD. Nós vamos lá estar a acompanhar os trabalhos. Suzete, gostava de te ouvir sobre o partido que vai estar reunido, em que ponto está, quais são as críticas internas mais comuns e o que é que podemos esperar também de Luís Montenegro e dos seus discursos no fim de semana. Começava pelas críticas internas mais comuns, que não há. Basta olhar para são quase 2 dezenas de moções temáticas ao Congresso que foram entregues por vários nomes dos partidos e não há críticas. O PSD parece estar a viver um momento de quase unanimismo, com uma conhecida exceção. É verdade que o poder costuma ser um grande cimento nos partidos, nomeadamente no PSD e no PS. Isso está-se a notar bastante por esta altura no PSD, em que as críticas de facto têm estado todas por conta de Pedro Passos Coelho, que suspeito que vai ser o ausente mais presente no Congresso deste fim de semana. Acho que Montenegro, sem nunca falar de Passos Coelho, não deixará de responder ao que têm sido as críticas do ex-primeiro-ministro, julgo muito naquilo que temos vindo a ouvir. Desse ponto de vista, acho que não vai haver surpresas, normal, do governo de Montenegro a defender a agenda reformista do governo, que o governo qualifica como
reformista enfim, com aquele discurso de vitimização de que não faz mais porque, enfim, tem forças de bloqueio. Será curioso, por outro lado, ver para onde é que se dirigem, sobretudo, as críticas de Montenegro. Vamos ver se o tom vai ser mais ou menos o que vimos ontem, de muito abater no PS e de alguma forma a poupar o Chega. Acho que não será indiferente o resultado do debate de hoje sobre a reforma laboral e da votação de amanhã, se as alterações ao Código Laboral forem viabilizadas ou chumbadas pelo Chega. Acho que isso fará alguma diferença no tom de Montenegro no Congresso, mas sobretudo no caso de o Chega vir a viabilizar a reforma das leis laborais, suspeito que Montenegro tenderá a poupar mais o Chega e a assentar arraiais com o PS nesta linha de que é um partido que não quer conversar e está radicalizado, que é um argumento, enfim, dizer que José Luís Carneiro é mais radical que Pedro Nuno Santos. E também disse que, salvo erro, que o Chega era mais socialista. Quem é que disse que o Chega era mais socialista? Luís Montenegro. Não, Luís Ventura é o mais socialista. André Ventura é o mais socialista dos deputados do Chega. E depois disse que chegava a ser mais comunista. Mais comunista do que Paulo Raimundo e mais sindicalista do que Paulo Raimundo. Esta narrativa está aqui a mudar qualquer coisa, de facto. Vamos ver o que é que ele diz no Congresso. Aquilo parece mais quanto mais me bates, mais eu gosto de ti, não é? Uma comparação que deixou Paulo Raimundo ofendido. Claro. Eu compreendo. Sim. É quase um mudar o estado das coisas. Agora o radical é este, e este é o que está aqui entre o PC e o PS. Mas isto também é muito aquela teoria de que os opostos isto é que é a teoria tocam, da substituição. Mas enfim, só para terminar, acho que este será um congresso previsivelmente sem grandes surpresas de reafirmação do discurso do governo, e terá este lado interessante de percebermos até onde é que vai esta maior proximidade do PSD ao seu flanco direito. São José, neste contexto ainda, Miguel Relvas deu-nos uma entrevista esta semana. Ficou clara a sua visão sobre o futuro daqueles que nos últimos anos foram os maiores partidos da democracia. O que eu te perguntava a ti é se estás tão pessimista como ele, que já quase vê o PS e o PSD desaparecerem. Não pode ser uma coisa que não é inevitável, mas pode acontecer. Não é pessimismo, é uma possibilidade. Isso já aconteceu noutros países. Exemplo clássico do Partido Socialista Francês, do qual Macron fazia parte, que rompeu, criou um partido com o seu nome ou com as iniciais do seu nome. Na Grécia aconteceu também. Um fenómeno perfeitamente populista. E o PS foi à vida. Aconteceu na Grécia, aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália. Começou com os partidos comunistas, depois agora tem atingido também partidos socialistas e pode atingir o PSD também. Até porque, de facto, o PSD está a passar por um fenómeno de descaracterização. O Miguel Relvas até fala que está distante da realidade, o PS e o PSD estão distantes da realidade, mas o que eu noto mais no PSD não é só que está distante da realidade, é que há uma transformação, de facto, programática, de que falámos há pouco, não é? Na primeira pergunta. E essa descaracterização pode levá-lo a aumentar essa falta de adesão à realidade. Eu sei que ele está no poder, não tem contestação interna porque está no poder, como a Suzete explicou, mas pode haver um afastamento da população. A população, os eleitores, podem de facto afastar-se. Não sei, ainda é muito prematuro, mas pode acontecer. Como pode acontecer com o PS. O PS também está numa situação muito difícil, está a tentar sair de um buraco onde ficou depois de 8 anos de governação, mas também não está a ser fácil, não é? Não, claro que não. Sim. Pronto, porque do outro lado há uma concorrência populista muito grande, do outro lado é o lado do Chega, não é? O populismo e a demagogia são coisas usadas em doses cavalares pelo Chega, e isso pode ser apelativo para os eleitores. Pode acontecer. Muito bem, há um tema final
a que não temos dado muita importância, até porque não há eleições previstas para breve, mas eu gostava de colocar uma questão sobre isso, e estou a falar das sondagens. As últimas que têm sido divulgadas dão um crescimento do PS de José Luís Carneiro, que surge à frente do PSD. Maria, a que é que atribuis isto? Há um cansaço relativamente à AD ou há uma estratégia eficaz por parte do PS? Eu vou pegar naquilo que disseste, que não há eleições previstas e, portanto, nestas alturas, quando estamos longe de eleições, há sempre estas flutuações que são mais ou menos normais e que muitas vezes refletem questões localizadas no tempo, não sei. E eu diria que, em princípio, é isso que justifica estes resultados. Ou seja, é possível que sim, que haja aqui algum cansaço relativamente à AD, até porque aquilo que temos visto é que a estratégia, se é que há uma estratégia assim tão assumida por parte de José Luís Carneiro para o PS, ou se ele a consegue de facto impor, porque na verdade não parece que se tenha conseguido impor, não é? O José Luís Carneiro, e depois há estas coincidências estranhas, exatamente na semana em que a sede do PS foi pela primeira vez na vida alvo de buscas, José Luís Carneiro tinha acabado de pôr na rua uma campanha de outdoors em que as únicas duas palavras que surgem ao lado da sua cara, da sua fotografia, é alternativa e confiança. Portanto, o PS está aqui um bocadinho ainda sem ter encontrado muito bem o rumo ou o caminho depois das duas derrotas e sobretudo da grande derrota de maio do ano passado. José Luís Carneiro procurou a via do diálogo com o Primeiro-Ministro enviando quase meia dúzia de cartas, já julgo que foram 5 cartas sem resposta, não é? Mostrou-se sempre com disponibilidade para o diálogo e há sempre uma sensação de que está aqui numa corrida com o Chega para ver quem é que ajuda ou não ajuda ao governo, e depois também às vezes é difícil explicar ao cidadão comum porque é que a ajuda do PS ao governo é boa, mas a ajuda do Chega não é assim tão boa, não é? Nem sempre é fácil explicar isso, não é? Ontem, no debate quinzenal, por exemplo, José Luís Carneiro optou por uma estratégia um bocadinho estranha, que foi colocar 3 deputados do PS a falar sobre outros temas antes dele próprio intervir, quando sabemos que o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro é o palco primordial para a discussão política, para um duelo político, não é? Portanto, e atenção, os temas são de facto importantes, mas não se percebe isso, não se percebe essa estratégia de comunicação do PS. Depois temos aqui, e portanto, isto para dizer que esta aparente falta de estratégia do PS não é aquilo que justificará a boa prestação nas sondagens. Portanto, a boa prestação nas sondagens só poderá vir do cansaço em relação à AD. E tivemos nos últimos meses aqui uma série de travões, de pedras na engrenagem do governo. Tivemos a destruição na zona centro, a demora em responder. O governo até pode dizer 15 dias depois estávamos a distribuir ou estávamos no terreno, etc. Mas quem está no terreno? Aqueles 4 distritos que foram duramente afetados, quem está no terreno, 2 dias é muito tempo. E isso, obviamente, que vai ali corroendo... E sobretudo 2 dias como foram, sem luz na internet. Foram 2 dias, houve pessoas sem luz durante semanas, não é? E em muitos sítios ainda não há internet. Portanto, essa demora em responder terá prejudicado, obviamente, o governo. Continua a haver demoras e dificuldades no acesso à saúde, continua a haver aumento das listas de espera para cirurgias e para consultas. Os preços de quem vai fazer compras, os preços do cabaz alimentar e, sobretudo, dos impostos estão sempre na ordem do dia. O mercado da habitação, apesar do pacote de medidas que o governo aprovou há uns meses, continua difícil. Tem havido uma grande contestação ao pacote laboral. Está a piorar, vai piorando. Ou vai piorando. É verdade. Esta enorme contestação ao pacote laboral que se arrasta desde o ano passado vai também corroendo a imagem do governo e por isso eu diria que neste momento, é mais um cansaço do que a eficácia da estratégia do PS
que sinceramente tem andado aqui um bocadinho perdida, e obviamente que a operação emergente que atingiu diretamente o assessor de comunicação de José Luís Carneiro também não ajudou, não apenas por causa dessa própria operação, mas porque depois vem sempre recordar a influência de António Costa. E por causa daquela segunda palavrinha que está no cartaz, não é? Exatamente, não é? Por isso é que eu estava a dizer, foi uma coincidência um bocadinho estranha, e portanto, somando a que cada vez que se fala de problemas com a justiça, nos lembramos também da influencer que deitou abaixo António Costa, e também de outro sempre omnipresente, José Sócrates, não é? Isto de facto não abona muito a favor do PS, e portanto, respondendo novamente à questão, parece-me ser mais cansaço do que eficácia do PS. Muito bem. O episódio está quase a terminar, mas só termina mesmo depois do momento público e notório. Interpelo-vos agora para isso. Comece por ti, Suzete. Eu queria falar do parecer da Ordem dos Médicos aos projetos do CDS-PSD e Chega, já aprovados na Generalidade, sobre a identidade de género. O parecer da Ordem dos Médicos, que foi conhecido ontem, nós publicámos ontem, é muitíssimo crítico dos 3 projetos. Fala de imprecisões conceptuais, de imposição de proibições absolutas de terapêuticas, defendendo que não cabe ao legislador fazer isso. Diz que não reflete o enquadramento das diretrizes científicas internacionais, que as alterações à lei devem basear-se em evidência científica atualizada e preservar a autonomia técnica do ato médico. Isto num resumo rápido. O parecer, que resulta da consulta a vários colégios, sexologia, urologia, pediatria, psiquiatria, da Ordem dos Médicos, é mesmo muito, muito, muito crítico, e eu acho que arriscaria que em Belém já há alguém a fazer copy-paste de parágrafos deste parecer, porque acho que não é preciso muito mais para António José Seguro não deixar passar esta lei. Sim. É muito sumarento, de facto. São José. Pois o meu público e notório é o Bloco de Esquerda. Uma notícia que nós tínhamos ao fim de 6 meses da eleição do novo coordenador, José Manuel Pureza. Nós tínhamos uma notícia com um balanço do que está a ser feito, e eu registro que da notícia o que está a ser feito é que voltaram a fazer concertos na sede. Portanto, foi o que tu registaste. O que é que isso aumenta a ligação com a sociedade, se é por uma questão de financiamento partidário, mas não me parece uma grande estratégia de renovação política e programática de um partido político. Parece marketing, não é? É. Criação de comunidade. Maria. Olha, eu vou aproveitar a onda de cantorias, não é? Começada aqui pela São José, ou pelo menos a onda musical, para trazer o vídeo que já se começa a tornar viral do Ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes, que foi filmado a tocar cavaquinho. E diga-se passagem que parece mesmo que ele não se esqueceu de como tocar, e está a ser acompanhado pelo Ministro da Modernização, Gonçalo Matias, aquele que fez todo aquele espetáculo em cima do palco na Web Summit, e que vai acompanhando o ritmo a fazer da mesa como se fosse um bombo. É uma música dedicada a São Bento da Porta Aberta, já agora um local que eu recomendo vivamente no Gerês. Tem uma vista lindíssima, a zona do santuário tem uma vista lindíssima sobre a Albufeira do Gerês, mas foi interessante ver a animação. Agora parece-me que com o tempo tão seco, rapidamente veremos problemas na agricultura portuguesa, portanto o Ministro da Agricultura há de, se calhar, receber algum recado a dizer: tocas bem, mas não me encantas, não é? Não, pode ser chamada a fazer a dança da chuva. Dança da chuva, ou então para isso, exatamente. Olha, obrigada, não me lembrava disso. Pode aproveitar isso para fazer a dança da chuva daqui a mais umas semanas, porque acho que é já agora, nos próximos dias. Exato, porque as dificuldades vêm aí. O calorzinho vem aí, não é? Uhum. Este foi o Poder Público do dia 18 de junho. Para a semana estaremos por cá de novo para trocar umas ideias sobre assuntos de política. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.